Seguimos em Escatologia em tempos de crise e começamos o livro no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então vamos iniciar essa leitura do livro de Apocalipse e nós vamos ver então verso a verso o que este capítulo tem para nós. Primeiro detalhe, verso 1, vai falar assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de tudo selado com 7 selos. Esse livro, então, é um livro escrito por dentro e por fora. Lembre que livro, naquela época, não é um livro tipo que nós conhecemos hoje. Não tem nada a ver com um livro. Permita aqui pegar um livro, só para mostrar. Esse livro é muito bom. Não é um livro assim como nós conhecemos, de capa contra capa, lombo e folhas. Não. Nós falamos aqui de um livro que é um rolo, que se estende e se abre. Estava escrito por dentro e por fora, quer dizer, você podia por um lado, podia virar e continuar essa leitura. Mas era um livro selado, ninguém conseguia abri-lo, tinha um selo, um carimbo, tinha que quebrar o selo para fazer a leitura. Mas na verdade não era um, eram 7 selos. E o que mostra era a perfeição, um lacre perfeito. Mas não tinha ninguém que conseguiria abri-lo. O livro, então, pode ser entendido como o rumo da história. Esse livro está lacrado, está selado. Por quê? Porque nada na história pode ser agregado ou tirado. E sabemos pelo contexto que é a história daquilo que virá, as coisas que acontecerão. Nós sabemos isso hoje porque nós já temos lido o livro Apocalipse, mas no entendimento de João, o que seria esse livro? E Deus conhece o rumo da história, Ele conhece tudo por causa da sua onisciência, por causa da sua eternidade, por causa dos seus decretos, por causa da sua imutabilidade. Nada pode alterar o rumo da história estabelecido por Deus desde a eternidade. É como Jó falou no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas também o livro estava bem selado, porque era impossível de abrir, impossível inclusive de contemplar. Versos 2 ao 4. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Algumas coisas aqui. Quem é digno de abrir o livro? Ninguém. Quem poderia desatar os selos? Ninguém. E tem pessoas achando que conseguem mudar o rumo da história, mas ninguém consegue mudar o rumo da história. Não somos seres dignos de contemplar a história que o Senhor Deus criou e aprovou desde a eternidade. Nem anjos, nem demônios, nem criaturas. Ninguém é digno de tentar mudar o rumo da história. E o choro de João pode ser entendido como frustração. Frustração por quê? Porque era impossível de abrir ou contemplar o livro. Quem conseguiria abrir o livro e contemplá-lo? O livro estava no trono, ele irradiava a santidade do Senhor. Ninguém conseguiria abri-lo, ninguém a não ser o digno. E nós vemos isso a partir do verso 5. Aliás, o verso 5 vai falar sobre isso. Quando um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, quem pode abrir o livro? O leão da tribo de Judá, o único que pode, porque ele é o rei da glória. 1 Coríntios 15, 25 fala que convém que Jesus reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O Jesus triunfante sobre o pecado e a morte, e quem suportou a ira de Deus para nos justificar, ele sim é digno de abrir o livro. Esse leão, então, que pode abrir o livro, nós vemos no verso 6, que no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, apareceu.
ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O ancião apresenta o leão da tribo de Judá, mas o que aparece nessa hora? Um cordeiro. Por quê? Porque antes de ser o leão da tribo de Judá, o mesmo João Batista aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de ser o rei, ele é o servo. Antes da sua exaltação, veio a sua humilhação. Jesus sofreu e morreu pelos nossos pecados para nos dar vida. Ele venceu sobre tudo. Ele é chamado de um cordeiro morto por causa do seu sacrifício expiatório substituto. Ele toma o nosso lugar, toma o preço do nosso pecado, o castigo que nos traz a paz. Isaías fala, foi sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Fala de chifres, fala de poder, fala dos olhos, da onisciência, da onipresença. Jesus tem toda a autoridade, como Jesus falou em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Cordeiro de Deus com autoridade. Verso 7 vai reforçar isso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele toma o livro do Pai, recebe honra e glória e autoridade da parte dele. Por isso que não dá para pensar na história como produto do acaso. O passado, presente e futuro não influencia Deus. Na verdade, Deus criou eles. Ele já decretou tudo para o louvor da sua glória. Jesus, como leão da tribo de Judá, é o rei que governa. Ele venceu para reinar, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas como o Cordeiro de Deus, ele nos garante salvação e liberdade. Salvação da ira de Deus, do juízo de Deus, do inferno. Mas ao mesmo tempo a liberdade de ver o que ele fará na história. Por quê? Porque nós agora fazemos parte da sua família. Nós somos filhos de Deus por adoção, pela fé, para todo aquele que se encontra com Jesus. Nada foge do controle de Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Reinos, pandemias, conspirações, tudo pode acontecer e vir com força, mas o trono de Deus permanece inalterado, poderoso, nele podemos confiar. No mundo tumultuado, ver esse texto nos dá uma alegria enorme, que nós podemos ver e falar e confiar e louvar a Deus pela sua grandeza. É tanto assim que nos versos 8 e 10 fala isso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A atitude nos anciãos nos mostra, mais uma vez, o louvor devido ao Senhor. Nos prostramos perante o Senhor, que é o dono da história. Louvamos ao Deus soberano, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Louvamos o Deus que é o Cordeiro, o nosso Redentor. Louvamos ao Senhor com todas as forças do nosso coração. O louvor se faz com instrumentos de música, com harpa. Salmo 150 mostra um monte de instrumentos para tocar. Adoramos o Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais. O louvor se faz nas nossas orações, essas taças cheias de incenso. Quando oramos, adoramos ao Senhor porque mostramos a nossa dependência dEle. E somente podemos louvar a Deus se o conhecemos em espírito e verdade. Ali entendemos que somente aqueles que conhecem Jesus, estão cheios do Espírito, conseguem louvar a Deus. De acordo com João capítulo 4, se lembram daquela mensagem de Jesus com a mulher samaritana? Somente podemos louvar a Deus se a palavra de Cristo habita poderoso em nós, como fala Efésios 5 e Colossenses capítulo 3. O louvor dos anciãos é o louvor da igreja, o louvor dos redimidos. Eles falam: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse louvor
E por quê? Porque louvamos aquele que é digno do nosso louvor, que governa e reina sobre o mundo, o Cordeiro que nos comprou, e aí fala de redenção, e nos adotou como filhos sem importar nossa procedência, como fala João 1,13. Louvamos ao Deus que nos torna reis. Reis, segunda categoria, porque reinamos juntamente com Cristo e Ele é o Rei dos Reis. Louvamos a Deus que nos torna sacerdotes, porque ministramos com Cristo ao mundo, sendo seus colaboradores, pregando o Evangelho, ensinando a outros sobre a lei do Senhor e também intercedendo pelos outros. Então, esse é o louvor. E louvamos a Deus que nos dará a terra por herança, não porque seja nossa, mas porque será ali onde o tabernáculo de Deus estará sobre os homens. E logo vem o louvor dos anjos e das criaturas. Mas essa será a próxima mensagem aqui em Escatologia em Tempos de Crise. Participe então da nossa comunidade aqui no nosso canal do YouTube. Participe deste playlist de Escatologia em Tempos de Crise. Até então e que Deus te abençoe.